queridos! Como é que vocês estão, gente? Todo mundo certinho? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Pessoal, vamos dar uma olhada na prova da UFPR 2020-2001, essa questão aqui que é muito polêmica, tá, senhores? Para isso eu trouxe a ajuda de uma pessoa extremamente especial, uma pessoa extremamente capaz, que vai dar uma elucidada pra gente sobre o que está acontecendo nessa questão. Senhores, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa questão com muita empolgação no meu coração. Vou fazer essa questão aqui empolgadaço, senhores. Como essa prova, estou feliz. Finalmente essa prova aconteceu, demorou bastante para acontecer, teve a pandemia, a prova foi adiada e tudo mais. Mas eu resolvi essa questão aqui com muita empolgação. Olha lá, o gráfico ao lado descreve o gráfico ao lado, ele descreve o quê? Ele descreve o deslocamento. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Por enquanto, senhores. O deslocamento em metros, então essa grandeza aqui, ela está em metros, e em relação ao tempo em segundos. Em relação ao tempo em segundos. Maravilhoso, meus queridos, de duas partículas A e B, ambas movendo-se em linha reta. Repare que ele não fala na mesma linha reta, tá? Isso aqui mais pra frente a gente vai discutir. A respeito dessas partículas, considere as seguintes afirmativas. Então, gente, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu quero que você tenha essa distinção bem clara nesse vídeo, tá, senhores? Presta muita atenção no que está acontecendo. Num primeiro momento, eu não li deslocamento, tá? Em um primeiro momento, eu li posição. Em um primeiro momento, eu li posição. Então, ele está descrevendo a posição em metros de duas partículas. Vamos resolver esse negócio, então. A partícula B percorreu raiz de 50 metros em 7 segundos. Partícula B é esse gráfico aqui de baixo. Gente, olha que loucura. Para ele ter percorrido raiz de 50, o que o exercício queria que eu fizesse? Queria que eu tivesse fechado aqui, ó, aquele maravilhoso triângulo retângulo aqui, ó, de catetos 7 e 1. Ia tirado a hipotenusa desse cara ia ficar raiz de 50. Só que esse, admitindo, senhores, deixar claro todo momento do vídeo, admitindo que o eixo Y é a posição, o deslocamento dele, senhores, ele saiu aqui do ponto 1 foi para o ponto 2. Então a partícula B percorreu o quê? Percorreu 1 metro em 7 segundos. Beleza? Então não raiz de 50. Isso aqui é uma alternativa falsa, a gente deixa ela descartada, maravilhoso. O deslocamento da partícula A é dado pela função 5 menos 2t sobre 7. Então vamos admitir isso aqui, senhores, sendo uma função afim, tá? Vamos trabalhar com uma função afim. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? Esse ponto tem a abscissa 7, ordenada 3. Olha que bonito. A gente tem esse ponto aqui, ó, que tem a abscissa 0, ordenada 5. Olha que gostoso. Vamos calcular então em B, gente. Vamos calcular em B. Coeficiente angular dessa minha função afim, gente, vai ser o quê? Variação em y, que vai ser 3 menos 5, sobre variação em x, 7 menos 0. Maravilhoso, gente? Quem vai ser meu coeficiente angular? Ele é negativo, afinal, nitidamente, essa minha função é decrescente. Coeficiente linear é o ponto onde a função cruza o eixo y. É o meu b, e esse cara é 5. Gente, como é que vai ficar, então, a minha funçãozinha de b? A minha funçãozinha de a, né? Perdão, gente, minha funçãozinha de a. Como é que vai ficar a minha funçãozinha de A aqui? A minha funçãozinha de A, vamos montar a minha funçãozinha aqui agora. AX mais B, né, gente? Isso aqui vai ficar como? Ele vai ser o meu coeficiente angular, que é menos 2/7 de x, mais 5. E vai bater exatamente essa minha função que é dada aqui. Então, a alternativa 2 é verdadeira. Maravilhoso. Tranquilo, gente? As partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento, senhores. Repara o seguinte aqui, ó. Aqui na afirmação 2, ele fala o deslocamento da partícula A é dado pela função x em função do tempo. O deslocamento, a gente vai discutir sobre isso aqui. As partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento. Senhores, o que eu estou pensando aqui, ó? Eu estou pensando que isso aqui é uma posição, tá? Que ele não escreveu deslocamento no enunciado, eu li posição. Lendo posição, o que está acontecendo? As posições estão tendendo a se encontrar. Vai haver um ponto aqui em que elas vão se encontrar, se eu admitir que é posição, senhores, não deslocamento, tá? Beleza? Então, essa aqui também seria verdadeira. Vou colocar entre aspas aqui, só para não ter prints estranhos, senhores, beleza? A velocidade da partícula A é o dobro da velocidade da partícula B. Então, beleza, gente. A velocidade é dada pelo quê? Posição sobre tempo. Variação da posição sobre tempo. Isso é velocidade. Variação da posição, meus queridos. Deixa eu deixar, estou sendo chato já, né? Deixar tão frisado isso. Mas olha aqui, ó, variação da posição. Quanto que é a variação dessa posição aqui? Isso aqui é 1 sobre 7, senhores. Então, a velocidade de B, ela é 1/7. E a velocidade de A, ela é menos 2/7. Gente, se ele tivesse pedido para mim o módulo das velocidades, uma seria o dobro da outra, teria certo. Mas como não tem a palavra módulo, isso aqui é uma alternativa falsa. A gente descarta ela.
Senhores, dado que eu li posição no enunciado, a minha alternativa correta seria a letra C. Dado que eu li posição, mas não está escrito posição no enunciado, está escrito deslocamento. Professor, vai mudar alguma coisa? Vai, senhores. E para isso, eu vou me transformar aqui num outro professor que vai explicar isso aqui para vocês agora, meus queridos. Então, cola com a gente aqui, vê o que está acontecendo nessa nossa resolução. Fui! Salve, salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Estamos aí, né? No TIOFIL, a prova mais esperada do século XXI, a prova da Federal 2020-2021. E aconteceu, né, galera? E aconteceu, e como é normal das provas, polêmicas. E polêmicas é bom pra gente, né? É bom pra gente discutir aí sobre conceitos. Galera, essa questão é uma questão muito polêmica e é a questão que o tio Phil tá trazendo aí, né? Professor Henry de matemática acabou de discutir com vocês aí. Eu de física, nós estamos discutindo em primeira mão com vocês contra tudo e contra todos, galera. E a gente tá aí de peito aberto, dando a cara a tapa aqui, discutindo que o gabarito está errado. Muito bem, o Henry fez uma análise matemática da questão, beleza? E ele considerou que a palavra escrita fosse posição. E agora eu vou fazer a mesma análise, levando em conta a palavra deslocamento. E nós vamos ver as diferenças do que pode dar errado ali. Beleza, galera? Então eu vou fazer a releitura da questão, das alternativas, e a gente vai discutir o que pode mudar quando eu troco a palavra posição para deslocamento. Beleza? O gráfico ao lado descreve o deslocamento em metros em relação ao tempo em segundos de duas partículas A e B, ambas movendo-se em linha reta. Galera, o professor Henry comentou com vocês aqui que ele não fala sobre a mesma reta. Posição, galera, é uma grandeza escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Já começa a primeira diferença aí. Quando eu digo que uma grandeza é vetorial, galera, como que a gente descreve um vetor por completo? Módulo, direção e sentido. Muito bem, galera. Módulo, direção e sentido. O que dá a direção de um vetor? Várias coisas. Um exemplo? A reta. Quando eu digo que eu estou numa reta, eu dei uma direção. Certo? Dois pontos definem uma reta. Essa reta tem uma direção no espaço. Cada reta tem apenas dois sentidos. Quando o problema diz para mim que eles estão em linha reta, mas não sobre a mesma linha reta, eles não têm a mesma direção. Ou não têm necessariamente a mesma direção. Isso vai fazer diferença na resolução. Isso significa que eu posso considerar essa reta como sendo a reta da partícula A e essa reta como sendo a reta da partícula B. Correto? Se eu não tenho a mesma reta, então pode ser qualquer reta. Maravilha? Ok. A respeito dessas partículas, considere as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa eu acho que não tem dúvida para ninguém, certo? A interpretação que o Henry usou para respondê-la, eu posso usar aqui com a palavra deslocamento e posição, que não vai dar diferença na interpretação. Eu tenho duas grandezas diferentes nos eixos. No eixo Y eu tenho uma grandeza metros e no eixo X eu tenho uma grandeza segundos. Eu não posso fazer hipotenusa levando em conta que são duas grandezas de mesma dimensão. Correto? Então, o deslocamento ou a variação da posição tem que ser lida no eixo Y, obrigatoriamente. Nunca vai dar uma raiz de 50 aqui, que seria por uma hipotenusa. Então, falso. Ok? Questão 2, galera. Afirmativa 2. O deslocamento da partícula A é dado pela função. Galera, aqui é muito cuidado. Isso aqui é muito sutil. Se a gente levar em conta que a posição, o Henry já provou para vocês que isso aqui é uma afirmativa verdadeira, certo? Essa afirmativa, ela pode ter várias interpretações se eu levar em conta de fato o deslocamento, ok? Deslocamento, galera, pode ser um deslocamento relativo, e aqui eu poderia estar usando um deslocamento relativo de uma partícula em relação a outra. Eu poderia estar levando em conta o deslocamento relativo, e aí, quando eu falo deslocamento relativo, eu preciso de um referencial. Em algum momento o problema me deu referencial? Não, não me deu referencial. Mas se eu levar em conta apenas a unidade de medida metros e a unidade de medida segundos, a equação está
correta. Do ponto de vista matemático, essa equação está correta. Levando em conta que eu estou analisando apenas a unidade de medida metros e segundos. Ok? Mas é passivo de discussão isso aqui. Beleza? Ok? Onde está a polêmica do exercício? A polêmica do exercício está na afirmativa 3, certo? A afirmativa 3, galera, diz o seguinte: as partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento. Tá, muito bem. É aqui que vem a interpretação do caráter vetorial de posição e deslocamento. Como eu disse para vocês, deslocamento é uma grandeza vetorial e para ser um vetor bem definido eu preciso de módulo, direção e sentido. O gráfico me dá o sentido de cada um, mas não diz que os dois têm a mesma direção. Eu só posso dizer que coisas estão se aproximando se elas têm a mesma direção ou se eu tenho um referencial dado, ok? Vou dar alguns exemplos para dizer para vocês que a afirmativa 3 pode ser verdadeira e a afirmativa 3 pode ser falsa para o mesmo gráfico, ok? Então vamos supor então que esse cara, ele está aqui, esse aqui é o gráfico de A e esse aqui é a direção de B, gráfico não, desculpa. Direção de A e direção de B. São duas retas diferentes, certo? Já que o problema não diz que são as mesmas retas. Muito bem. O A, ele se move no sentido negativo, ok? Então o A, ele está se movendo no sentido negativo. Ele está vindo, por exemplo, de cima para baixo. O B se move no sentido positivo. Então ele está indo da esquerda para a direita. Esses dois estão se aproximando ou se afastando? Se afastando, correto? Já que ele não me disse que é a mesma reta, e já que ele não me deu o ponto de referência, já que ele não me deu a direção do caráter vetorial da palavra deslocamento, eu coloco isso aqui como falso. Não tem como, do ponto de vista físico, levando a definição física de deslocamento, cravar que isso aqui vai acontecer. Beleza, galera? Então, do ponto de vista físico, essa afirmativa é falsa. Beleza? Falso. E a afirmativa 4, que diz que a velocidade da partícula é o dobro, leva a mesma condição que o professor Henry analisou com vocês, que é a questão do módulo. Existem vários tipos de velocidade: velocidade escalar, velocidade vetorial, módulo da velocidade vetorial, e ele não especificou qual, ok? Se ele tivesse dito o módulo da velocidade, ok. Mas aqui a gente tem uma velocidade positiva e negativa, certo? E se eu não estou falando de valor absoluto, se eu não estou falando de módulo, se um é positivo e outro é negativo, eu não posso dizer que um é o dobro do outro. Beleza, galera? Então, galera, do meu ponto de vista, como físico, essa questão ela está mal formulada para matemática, ela deveria estar na parte de física e a sua resposta está errada, ok? É forçado a gente dizer que poderia ser a 2, mas essa questão é muito mais passível de anular do que qualquer outra coisa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise aí da questão. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente manda no peito aí. Tranquilo? Beleza? E olha lá que loucura, senhores. Voltei aqui para finalizar com vocês aí. Então, o Paulo Dan deu seus pareceres. Senhores, recebi um argumento que falava: tá, mas, professor, você está viajando, é questão de matemática, não é de física. Senhores, é ciência. O conceito é o mesmo para toda ciência. Não existe um conceito de deslocamento para matemática, um conceito de deslocamento para física. É a variação da posição, senhores. Então, a gente acredita viamente que se for para trocar português, a língua portuguesa é uma só, né? A língua portuguesa é uma só. A Paulo aqui foi muito sucinto ao lembrar disso. Senhores, então o que acontece? A gente vai pedir a troca de gabarito para a alternativa A, que foi o que a gente acredita que com o texto do deslocamento é a que valida mais os conceitos, ou simplesmente a anulação da questão se for levar em consideração que a terceira opção é verdadeira. Tranquilo, meus queridos? O que eu peço para vocês, senhores? Divulguem nosso vídeo aí para chegar no maior número de pessoas. Quanto mais pessoas debater sobre isso, mais firme fica o nosso argumento, ou o nosso argumento cai por terra. A gente pode estar errado também. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é dono da ciência. Então eu peço para você, se você não concorda com a gente, se você discorda do nosso argumento, posta nos comentários aqui. Vem com a gente nos comentários que a gente vai estar discutindo com vocês, vamos estar analisando a tua ideia e vamos conversar, senhores. Afinal, isso é estudar, isso é fazer ciência. Paulo Dan aqui que também me frisou comigo aqui, senhores, que é o seguinte: quando a gente vai resolver um exercício, a gente resolve com o que o enunciado nos dá, com o que o enunciado falou pra gente. A gente vai pensar, não, tá escrito isso, mas eu acho que ele quis dizer outra coisa.
Não é assim que funciona, senhores, vocês sabem disso. Se está escrito deslocamento, a gente vai trabalhar com deslocamento. Se está escrito posição, a gente vai trabalhar com posição. Gente, se é uma palavra que tem o mesmo significado, beleza. Agora, posição e deslocamento são conceitos diferentes. Então, senhores, estou aguardando aí os seus comentários, estou aguardando os seus pareceres. Vamos conversar, senhores, vamos conversar e vamos aí fazer a ciência, vamos fazer acontecer a nossa questão. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço, meus queridos!